Por um longo período, a trajetória de crescimento da China parecia impecável, uma transformação incrível de todo o país com um novo modelo econômico que desafiava as economias capitalistas do Ocidente. Centenas de milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, e a China estava a caminho de se tornar a nova superpotência global, desafiando os Estados Unidos como a maior economia do mundo. No entanto, ultimamente, as coisas têm tomado um rumo diferente. A crise imobiliária na China, a falta de confiança no setor financeiro e os violentos protestos devido aos depósitos bancários congelados em Jianghu têm gerado preocupações. Parece que a economia chinesa está prestes a enfrentar um período de declínio. Por volta do terceiro trimestre deste ano, o mercado imobiliário está à beira do colapso, com pessoas se recusando a pagar suas hipotecas. A China está prestes a entrar em uma grande crise de dívida. Os jovens chineses estão enfrentando dificuldades para encontrar empregos, lidar com o aumento dos custos de vida e ter sucesso em uma sociedade incrivelmente competitiva. Muitos daqueles que têm empregos estão exaustos devido a uma cultura de trabalho tóxica e estão começando a abrir mão da ideia de construir uma família, comprar uma casa ou levar uma vida considerada normal. A história da China hoje parece muito diferente daquilo que era apenas alguns anos atrás. Mas como tudo isso aconteceu? De onde surgiram todos esses problemas e para onde isso pode nos levar? Para entender essa situação, é preciso fazer uma viagem ao passado. Essa história tem raízes muito mais profundas e remonta a 1976, logo após a morte do presidente Mao. Nesse ponto, a China estava em seu ponto mais baixo, no início de sua jornada rumo ao topo. Naquela época, a China era um dos países mais pobres da Ásia e estava classificada entre os 10% mais pobres do mundo. Após 3 décadas de reformas intensas, como o grande salto adiante e o caos violento durante a Revolução Cultural, a economia da China estava em frangalhos. Não existiam praticamente empresas privadas, e setores como agricultura, indústria e comércio eram estatais, controlados pelo governo. A economia operava sob planos quinquenais, e o comércio internacional era mínimo, devido à falta de produtos para exportar e ao escasso investimento estrangeiro. Isso acontecia tanto por restrições governamentais quanto pela falta de interesse dos investidores. Foi quando Deng Xiaoping assumiu a liderança e começou a mudar o rumo das coisas. O novo líder da República Popular abriu a China para o mundo, incentivando investimentos estrangeiros e permitindo a criação de empresas privadas. Inicialmente, essas mudanças ocorreram em pequena escala e com algumas limitações, mas posteriormente expandiram-se para abranger um âmbito muito mais amplo. À medida que a China abria suas portas para o cenário global, ela oferecia uma combinação única, uma força de trabalho quase infinita e extremamente acessível, pouca regulamentação, um ambiente de negócios relativamente seguro e estável, além de incentivos fiscais e subsídios para investidores estrangeiros. Isso atraiu empresas estrangeiras, que se estabeleceram na China e a transformaram em uma fábrica global que produzia uma ampla variedade de produtos. A economia chinesa cresceu a um ritmo surpreendentemente rápido, superando qualquer expectativa. As 4 décadas de crescimento da China, a partir da década de 70, são consideradas um dos milagres econômicos mais notáveis da história de qualquer economia. O crescimento econômico em alta velocidade afetou profundamente a vida das pessoas na China. Elas se tornaram mais prósperas e desfrutaram de melhor saúde, com 850 milhões de pessoas saindo da pobreza e um aumento de 20 anos na expectativa de vida. Megacidades surgiram em toda a China, e centenas de milhões de pessoas migraram do campo para áreas urbanas. Essencialmente, a história do crescimento da China tem sido a história de sucesso do século XXI. No entanto, há outro lado da moeda. O crescimento econômico notável da China veio com um custo significativo, afetando tanto as pessoas quanto a economia. Isso começou com a maciça urbanização, a maior migração da história da humanidade. À medida que a China transitava de uma nação predominantemente agrícola para uma focada em manufatura e serviços urbanos, entre os anos de 1982 e 2020, centenas de milhões de pessoas se mudaram das áreas rurais para as cidades. Esse movimento impulsionou o crescimento econômico, mas também colocou pressão sobre os migrantes internos devido ao sistema UCOU, que diferencia entre residentes urbanos e rurais.
Mesmo que alguém se mude do campo para a cidade para trabalhar, ainda é muito difícil mudar seu status e obter uma residência urbana oficial na cidade. Portanto, muitas pessoas que se mudaram para as cidades permanecem oficialmente registradas como residentes em suas áreas rurais de origem, mesmo trabalhando nas cidades. Isso significa que elas não têm acesso a serviços públicos básicos, como assistência médica ou acesso a escolas para seus filhos. Para muitos dos centenas de milhões de pessoas que se mudaram para as cidades, conseguir uma residência e escapar do sistema oculto tornou-se uma prioridade. Uma das maneiras que poderia ajudá-los a obter uma residência era ser proprietário de um imóvel. O fato de que ser proprietário de uma propriedade se tornou essencial para levar uma vida normal criou uma demanda maciça por imóveis, o que impulsionou os preços imobiliários cada vez mais nas últimas décadas. No entanto, os salários médios e a renda familiar na China não cresceram na mesma proporção, tornando extremamente difícil para as pessoas comuns adquirirem sua própria casa. A pressão para trabalhar o mais duro possível a fim de conseguir um emprego melhor, um salário mais alto e a oportunidade de levar uma vida normal, com acesso a serviços públicos básicos, aumentou cada vez mais. Isso também afetou as pessoas nascidas nas cidades, que tiveram que competir com o fluxo interminável de pessoas vindas do campo, elevando os padrões de trabalho para todos. Esse sistema, combinado com a tradição de valorizar o trabalho árduo, transformou oficialmente a China, uma nação comunista, em uma das sociedades mais competitivas do mundo. Um símbolo disso se tornou a famosa cultura de trabalho chinesa 996, que envolve trabalhar das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana, refletindo o ritmo de trabalho incansável que se tornou comum na sociedade chinesa. Essa cultura foi adotada ao longo do tempo por empresas chinesas, pois ter menos funcionários trabalhando mais horas significava economia de custos com salários. Embora seja mais comum na área de tecnologia, também se estende a muitos outros setores, como logística e entregas. Infelizmente, essa cultura de trabalho intensa não parece estar diminuindo. Além dos desafios no ambiente de trabalho, os jovens chineses enfrentam altas taxas de desemprego. Em 2022, a taxa de desemprego juvenil atingiu quase 20%, um nível recorde. Isso ocorre, em parte, devido à alta qualificação dos jovens chineses. Nos últimos anos, mais pessoas buscaram educação superior, mas a economia chinesa mudou de manufatura para serviços, o que resultou em menos empregos qualificados disponíveis. Viver na China é diferente do restante do mundo. O governo chinês instalou um grande número de câmeras com sistemas de reconhecimento facial em todo o país, visando garantir a segurança e controlar a população. Além disso, a China impõe restrições significativas a empresas estrangeiras e mantém um controle rígido sobre informações e privacidade. A relação entre empresas na China e o governo é tão próxima que, de acordo com alguns empresários, é praticamente impossível ter um negócio no país sem envolvimento do governo em seus assuntos. Tudo isso aponta para uma realidade onde empresas podem ter laços estreitos com o Estado chinês, e as liberdades individuais e de informações podem estar sujeitas a um controle rigoroso. Isso levanta questões sobre os verdadeiros interesses por trás dessa intensa supervisão, uma questão complexa e aberta a interpretações. O que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que, de fato, existe toda essa restrição no país? Comente abaixo. E quanto ao chamado crédito social chinês? O sistema de crédito social chinês, também conhecido como sistema de crédito social, é uma avaliação e pontuação social implementada pelo governo chinês. Supostamente, foi desenvolvido para avaliar o comportamento social, financeiro e legal de cidadãos, empresas e organizações na China. Alegadamente, o objetivo é promover um comportamento mais ético, responsável e legal na sociedade, além de melhorar a confiabilidade e integridade nas transações comerciais. No entanto, esse sistema é considerado altamente controverso e enfrenta uma série de críticas, preocupações com privacidade, segurança de dados e potencial abuso de poder, entre outros problemas. Outro ponto de preocupação é o novo Yuan digital emitido pelo Banco Popular da China. Embora tenha a intenção de facilitar transações financeiras e reduzir custos, ele também levanta preocupações em relação à vigilância e ao controle estatal sobre as transações financeiras dos cidadãos. O governo chinês tem feito esforços para popularizar o uso da moeda digital, incluindo seu uso em eventos globais,
como as Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2022. Muitas empresas e pessoas já estão adotando essa tecnologia, mas isso também significa que o governo pode ter controle total sobre as transações financeiras, incluindo a capacidade de congelar ou confiscar fundos. Alguns especialistas acreditam que a China está caminhando para se tornar uma sociedade sem dinheiro, mas essa transição não será imediata. A maioria das transações eletrônicas ainda ocorre por meio de aplicativos privados, fora do alcance do Estado. No entanto, o governo chinês está empenhado em tornar sua moeda digital mais popular para aumentar o controle sobre as transações dentro e fora do país, bem como para competir com o dólar internacionalmente. No entanto, apesar dos esforços, o yuan digital ainda representa uma pequena parte do dinheiro em circulação na China. O problema das mulheres na China é complexo e está relacionado a diversos fatores. Um deles é o declínio das taxas de natalidade, que está diretamente ligado à política do filho único implementada nas décadas de 70 e 80 como uma tentativa de controlar o crescimento populacional. Essa política teve um impacto significativo na mentalidade das novas gerações, levando muitas mulheres a optarem por ter apenas um filho ou, em alguns casos, a não terem filhos. No entanto, é importante ressaltar que essa decisão é influenciada não apenas pelas políticas governamentais, mas também por questões econômicas, sociais e culturais. Embora as medidas extremas adotadas pelo governo chinês tenham tido algum sucesso em conter o crescimento populacional, elas também tiveram consequências negativas, como o desequilíbrio de gênero devido à preferência por filhos homens e o envelhecimento da população. Atualmente, a China enfrenta um desafio demográfico significativo, com uma população envelhecida e uma taxa de natalidade que não consegue compensar esse envelhecimento. Para enfrentar essa questão demográfica, o governo chinês tem flexibilizado as políticas de controle de natalidade, permitindo que as famílias tenham mais filhos. No entanto, as mudanças demográficas e suas implicações socioeconômicas continuam a ser uma preocupação importante para o país. Além disso, a sociedade chinesa é marcada pela competitividade e uma pressão social intensa para que os jovens tenham sucesso em suas carreiras. Isso muitas vezes leva os pais a procurarem pretendentes para seus filhos, uma vez que eles estão ocupados com suas formações e carreiras. O mercado de noivas é um exemplo disso, onde os pais se reúnem com currículos de seus filhos em busca de possíveis pretendentes. Isso não é apenas para cumprir políticas governamentais, mas também por questões culturais que envolvem honra, status social e preocupações com o casamento de seus filhos. Além disso, o governo tem implementado políticas para incentivar as mulheres acima dos 27 anos a procurarem relacionamentos e formarem famílias. Embora essas políticas possam ser motivadas por preocupações demográficas, elas também têm benefícios para as mulheres. É importante notar que a situação das mulheres na China está interligada com questões demográficas, culturais e econômicas, e o governo busca encontrar um equilíbrio entre esses fatores para lidar com os desafios atuais.